Nós chegamos agora à última das 10 mensagens ligadas aí aos 5 solas da Reforma. Semana passada eu trabalhei com vocês o fundamento do Soli Deo Gloria, de que Deus ele é glorioso nele mesmo, ele é autossuficiente, ele não depende de nada nem ninguém, e a sua glória é a radiância do seu ser, é o fulgor da sua majestade, o seu brilho, bem como o peso imponente da sua presença. E que Deus deve ser glorificado por quem Ele é, e também porque na promoção da salvação, o alvo último não era o ser humano, mas Ele próprio. Isso não faz de Deus egoísta, não faz de Deus cheio de si mesmo, mas na medida em que somos alcançados por seu amor, Ele é glorificado na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. E o segundo aspecto do Soli Deo Gloria é que uma vez tendo sido salvos por Cristo Jesus, uma vez tendo sido salvos ali da condenação eterna, estas pessoas existem exclusivamente, integralmente para a glória de Deus. Eles devem viver para a glória de Deus. Agora, relembrando um pouquinho, e eu diria que esta expressão viver para a glória de Deus é uma das mais etéreas, é uma das mais usadas e menos explicadas que eu vejo no contexto da igreja evangélica brasileira. Alguns dizem o seguinte: olha, você tem que viver para a glória de Deus, você tem que viver para a glória de Deus, você tem que fazer tudo para a glória de Deus, você não deve fazer apenas para o seu chefe, você não deve fazer apenas para o seu líder de ministério, você não deve fazer simplesmente para o seu pai de quarto ou para o seu orientador, você tem que fazer para a glória de Deus. O que é esse negócio glória de Deus na prática? Eu lembro que algum tempo atrás alguém me explicou da seguinte forma: você fazer as coisas pensando em Deus. E eu fiquei pensando, o simples fato então de eu pensar em Deus quer dizer que eu estou fazendo para a glória de Deus? Porque eventualmente você não deveria estar pensando em outra coisa, senão especificamente naquela que você está fazendo, caso contrário você vai divagar a sua mente. Alguém já disse o seguinte: olha, é a oportunidade de você escutar músicas evangélicas quando você faz as coisas. E dependendo da qualidade da música evangélica, eu diria, vai escutar YouTube, vai escutar tantas outras coisas que talvez tenham letras melhores do que essas ditas evangélicas. Não é escutar uma música evangélica, não é só pensar em Deus, vai muito além disso. Semana passada eu disse que glória de Deus é quem Deus é, bem como o que Ele manifesta ser por meio dos seus feitos. Então, quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, ele está dizendo basicamente que Deus, no seu caráter, na sua santidade, na sua bondade, na sua justiça, deve ser manifesto ou conhecido por meio dos meus atos. É como se minhas ações demonstrassem quem Deus é. É quando minhas ações tornam-se compatíveis com o caráter de Deus. É quando eu não minto, porque Deus é a verdade. É quando eu não me envolvo com promiscuidade, com bobagem, com uma sexualidade perversa, seja lá o que for, porque Deus é santo e Ele é separado de toda a maldade. É quando então, nas pequenas ou nas maiores ações, aquilo que Deus revela de si também é manifesto nas minhas atitudes. É interessante que muitos dos profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados de homens de Deus. Por quê? Porque na medida em que eles agiam, na medida em que eles falavam, na medida em que eles tinham a oportunidade do seu ministério diante da comunidade de Israel, as pessoas viam Deus nele. As pessoas viam Deus agindo por meio da vida dele, porque havia uma compatibilidade entre aquele indivíduo e o próprio Deus. De alguma forma, é aquilo que o Senhor Jesus diz para os discípulos em Mateus 5, assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
É como se Deus nos desse a oportunidade de, por meio das nossas ações, demonstrar quem Deus é. E você sabe da sua natureza moral. Você sabe do que habita no seu coração. Você sabe do quão tendencioso é o seu coração à prática do pecado. Se você luta um pouco contra o pecado, você sabe o quão difícil é essa luta. Porque naturalmente nós gritamos, nós clamamos pelo mal. Essa é a nossa luta diária, mesmo sendo salvos. Então eu percebo que na medida em que eu faço aquilo que é correto, na medida que eu vivo de forma compatível com a palavra de Deus, isso é nitidamente manifesta a pessoa de Deus em mim e através de mim. Então, na medida que eu faço aquilo que é correto, quem é glorificado? Deus. Não é o Helder porque o Helder é bom. Não é o Helder porque o Helder é santo. Não é o Helder porque o Helder é legal ou porque tem conhecimento teológico, seja lá o que for. É única e exclusivamente por causa daquilo que Deus fez em minha vida. E esse é uma segunda implicação do fazer tudo para a glória de Deus. Porque Deus fez por nós o que absolutamente nenhum de nós poderia fazer para si mesmo ou para o outro. A salvação, a redenção. Então eu vivo para a glória de Deus na medida que eu vivo de modo compatível com a minha salvação em Jesus. E é interessante que o contexto de 1 Coríntios, capítulo 10, que começa lá no capítulo 8, é justamente sobre todo um longo e intenso processo de transição de uma vida ímpia, promíscua, pagã, entregue ao pecado, à idolatria, para agora uma vida santa, justa, pura, como igreja de Jesus Cristo, como um povo exclusivo de Jesus. E essa longa transição fez com que muitos daqueles coríntios acabassem julgando outros pagãos porque estavam comendo comidas sacrificadas a ídolos. E na mente de alguns cristãos isso era incompatível. Porque como pode você, como cristão, comer comida sacrificada a ídolos? Isso é do demônio, isso é do diabo. E Paulo vai dizer, não, essas coisas não têm uma moralidade definida. A comida em si não tem uma moralidade certa ou errada. Não é moral ou imoral. É algo neutro, digamos assim, ou amoral. Mas que dependendo do que, como, com quem, por que você faz, você atribui uma moralidade àquele ato do comer, do beber ou de qualquer outra coisa. E isso estava causando um conflito muito grande na igreja de Corinto. E Paulo vai dizer lá no capítulo 9 e aqui nesse capítulo 10 que a preocupação é justamente por meio das ações o testemunho de quem é Cristo com o propósito de ganhar os fracos. Por que ele diz, fiz-me fraco para com os fracos? Fiz-me judeu para com o judeu a fim de ganhá-los. Não quer dizer que Paulo praticou a impiedade, a maldade, a promiscuidade, a perversidade desses indivíduos. De forma alguma. Quer dizer que ele, na sua realidade cristã, na sua perspectiva cristã, entra no universo desses indivíduos para percebê-los a partir da sua própria cosmovisão e então testemunhar Cristo não apenas com suas palavras, senão também com suas atitudes. Então o contexto gira em torno dessa perspectiva. Nossas ações, das menores às maiores, servindo ao propósito da glória de Deus, testemunham Cristo Jesus a pessoas. Tenha certeza disso. Seus relacionamentos horizontais são reflexo do seu relacionamento vertical. A realidade de uma vida vertical com Deus é que dá toda a condição ou toda a possibilidade de um testemunho horizontal diante dos homens. E então, como que concluindo esse argumento, Paulo vai dizer, então esteja você comendo, esteja você bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus, de tal forma as pessoas perceberem o que Deus fez na sua vida. Porque na medida que você vive de forma compatível com o cristianismo, Deus é glorificado, Deus é engrandecido, a majestade, a bondade, a santidade de Deus são expressas. E é interessante que lá em 2 Coríntios,
3,18, Paulo fala que todos nós, cristãos, já estamos com o rosto desvendado e nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Ainda não diretamente essa contemplação, porque isso só acontecerá em 1 João capítulo 3, ou conforme 1 João 3, quando nós o virmos, vermos quem Ele é, e então seremos feitos à sua semelhança. Isso diz respeito à volta do Senhor Jesus. Quando todo aquele processo de glorificação se deflagrará de tal forma a sermos feitos identicamente à imagem de Cristo Jesus. Então hoje nós olhamos como por espelho, refletidamente, por tabela, não tão diretamente, porque isso só acontecerá lá na frente. Nós contemplamos por espelho a glória do Senhor e somos transformados o quê? De glória em glória, na imagem de Cristo, o Senhor, por meio do Espírito. À medida em que nós vivemos a nossa salvação, aquilo que conhecemos como santificação, Deus está nos moldando a imagem de Jesus dia após dia. Isso quer dizer predestinação. Predestinação nada mais é do que predeterminar ou determinar de antemão o destino final de todas as coisas. Isso é Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando nem salvos éramos, ou mesmo quando salvos nós fomos, Deus já disse que a razão última da vida cristã é a semelhança com Jesus. E esse processo de transformação, de glória em glória, é para justamente me moldar à imagem dele. Então, como é que Deus é glorificado? O que quer dizer solidel glória? Na medida em que eu vivo uma mentalidade santa, relacionamentos santos, sonhos e propósitos de vida santos, na medida que eu entendo o testemunho correto que eu devo ter para com as pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu estudo, familiares não cristãos, quando eu faço todas as coisas corretas a despeito de alguém estar ou não vendo, quando eu faço tudo isso porque é compatível com o meu cristianismo, Deus é glorificado, porque a minha vida está sendo transformada de glória em glória. E a palavra glória, na Grécia Antiga, especialmente na época pré-socrática, significava basicamente opinião. Opinião. Você emitir uma opinião é você dar a conhecer a sua glória, a sua doxa. E ela significava também feição ou fisionomia, a aparência de alguém. É quando você via alguém e a aparência dessa pessoa era a sua glória. E quando Paulo fala ser transformado de glória em glória, conforme a glória de Cristo, é a oportunidade que Deus me dá de hoje ser mais parecido com Jesus do que ontem. De hoje mais do que 6 meses atrás. Daqui 6 meses mais do que hoje. Então, na medida em que Deus cumpre em nós o seu propósito de nos moldar à imagem de Jesus, Deus é glorificado. Pessoal, fazer para a glória de Deus, glorificar a Deus, não é tanto algo que você faz para Deus, não é pensar em Deus, não é escutar música evangélica. Porque, eventualmente, quando você priva os seus ouvidos da heresia musical, Deus está sendo glorificado, porque a verdade dele está sendo preservada. Glorificar a Deus não é fazer algo para Deus, mas é fazer tudo conforme Deus. Conforme os valores de Deus, conforme os propósitos de Deus, conforme aquilo para que Ele nos salvou em Jesus. Lembra daquela luz que Jesus disse, assim brilha a vossa luz para que vejam vossas boas obras? É o mesmo que Paulo disse lá em Filipenses 2,14, quando ele diz, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual Deus vos colocou como luzeiros do universo. Quando você vive a sua santidade, ainda que seja
secretamente, quietamente, sem muito alarde, Deus é glorificado, porque foi para isso mesmo que Ele te salvou em Jesus. Queridos, isso é glorificar Deus. É por meio do que somos, temos e fazemos, manifestar quem Ele é. E na vivência do que somos, temos e fazemos, demonstrar o que Ele fez por nós em Jesus. Essa transformação segundo o caráter dele. Você certamente terá que entregar tarefas para pessoas. Mas as pessoas não são a causa da sua excelência. A causa da sua excelência é a obra excelente de Deus em Cristo na cruz do Calvário, em seu favor. Você fala a verdade, não porque a verdade te traz um benefício, ou porque a mentira não seria oportuna naquele momento, mas você fala a verdade. Porque Deus é o Deus de toda a verdade. Nele não há mentira ou variação alguma. Então, cada vez que eu falo a verdade, por mais complexas que sejam as consequências da verdade, Deus é glorificado. Você entendeu o que é fazer para a glória de Deus? É cada uma das suas ações, refletindo quem Ele é e o que Ele fez por Jesus. Só lhe dê a glória. Viva um dia mais para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós em Jesus. Obrigado por essa obra tão maravilhosa, tão excelente, que nenhum de nós poderia fazer por nós mesmos ou para os outros. Mas eu peço, Deus, que nos ajude a viver de forma compatível com o Senhor, vivendo conforme aquilo que o Senhor é, ou como Paulo diz, nos tornando imitadores do Senhor. E nos ajude, Deus, nas nossas atitudes, pensamentos, palavras, relacionamentos, no secreto da vida, no lazer, no dormir, no comer, no conversar, no navegar na internet, no postar uma foto, no fazer uma tarefa, no dirigir o carro, seja o que for. Que a salvação em Jesus seja demonstrada por meio das nossas ações e de que estamos nesse processo de transformação segundo a glória dele. Deus nos ajude a perceber no dia de hoje áreas que precisam ser transformadas, áreas que talvez estejam sendo vividas por nós mesmos na nossa própria justiça, mas que não refletem o caráter de Jesus. Nos ajude, Pai, a corrigir essas ações. Se for necessário pedir perdão, retroceder, mudar práticas, para que em tudo Jesus seja manifesto em nós e através de nós. Pois em nome dele que nós oramos.